Ele estava querendo saber se eu tinha garantido o meu ingresso para o show do Fábio Júnior, porque ela já tinha comprado dela. E ainda falou: se você também for, a gente podia combinar de ir junto. O que você acha? Olha, juro que por aquela eu não esperava. Aliás, eu não estava sabendo de show nenhum. Além disso, eu já tinha quebrado a cara com ela no passado por conta daquele cara, que eu nem sabia que existia. De modo que perguntei, mesmo correndo o risco de parecer grosseiro: mas e o teu namorado? Não é melhor você ir com ele? Não quero atrapalhar o teu namoro. Ela demorou um pouco para responder. Eu até meio que me arrependi, porque não queria ser mal educado, mas, sabe, na minha condição, eu precisava perguntar. Achei até que ela tivesse ficado ofendida, mas foi aí que, de repente, ela digitou aquelas palavras. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu tinha ido ao teatro assistir a um show do Fábio Júnior, que é um cantor que eu sempre adorei. Assisti ali da primeira fila e pude tirar várias fotos e fazer vídeos também. Só que naquela época, isso faz tempo, os celulares não tinham os recursos que tem hoje, de modo que eu fiz todos os registros pela minha câmera digital. E também nem era todo mundo que tinha celular. No fim do show, algumas pessoas se concentraram ali na entrada do camarim para ver se conseguiam um autógrafo, tirar uma foto com o Fábio. E eu, naturalmente, como era muito fã, também entrei ali naquela fila. Enquanto eu aguardava, fiquei dando uma conferida nas fotos que eu tinha tirado, e foi bem nessa hora que uma moça que estava logo atrás de mim me cutucou. Oi, desculpa te incomodar, mas você tirou muitas fotos? Falei que sim, e ela pediu para dar uma olhada. Acabamos vendo tudo praticamente juntos. Seu nome, Soraya. A gente logo se apresentou e ficamos ali conversando. Ela, naturalmente, e nem podia ser diferente, também era muito fã do Fábio Júnior. Falou que adorava as músicas dele, acompanhava sua carreira há muito tempo. Aí que sabia se eu podia tirar uma foto dela com ele, lá no camarim. Imagine se eu ia dizer não. Principalmente sendo ela uma menina tão bonita. Só que para isso, claro, precisaríamos entrar juntos no camarim. A fila foi andando e a gente ficou conversando o tempo todo. Imagine, aquele povaréu todo ali, deu tempo pra gente conversar bastante. Não foi pouco. Eu sei que, sabe, a gente começou a conversar sobre tanto assunto, mas principalmente, claro, sobre o show. Aí quando chegou a nossa vez, a gente entrou junto. Não era a primeira vez que eu tirava fotos com um cantor. Eu sempre tive esse hobby, né? Mas sempre batia aquela emoção de estar assim tão pertinho de uma pessoa que a gente admira muito. Já a Soraya era a sua primeira vez. Tiramos fotos, pegamos o autógrafo, tudo feito assim muito rápido. Até porque havia muita gente esperando para entrar naquele camarim. Tiramos até uma foto de nós dois juntos ao lado do Fábio. Lá fora, a gente continuou conversando. Ela queria que eu gravasse uma cópia para ela das fotos e dos vídeos, e principalmente das fotos que tínhamos tirado no camarim. E eu naturalmente falei que faria com o maior prazer. Ela então me passou os seus dados, seu número, seu e-mail, e eu fiquei de entrar em contato quando estivesse com tudo pronto. Olha, foi um conhecimento muito bacana, porque além de ser bonita, era uma menina tão, sei lá, delicada, toda educadinha, toda sensível. Pena que logo a gente se despediu, até porque já estava um pouco tarde. O fato é que, além de gravar os registros que eu tinha feito do show, também comprei um CD do Fábio Júnior para lhe dar de presente, junto com as fotos. Sei lá por que fiz isso. Quer dizer, sei lá.
Claro que eu sei, né? Foi para lhe fazer um agrado. O telefone que ela tinha me passado era da empresa onde ela trabalhava. E um dia eu liguei para avisar que já tinha feito a cópia. E então marcamos de nos vermos na hora do almoço para eu poder lhe entregar. Olha, eu fiquei tão ansioso, mas tão ansioso. Acho que nunca tinha ficado tão ansioso quanto fiquei naquele dia. Porque, sabe, eu guardava ainda a lembrança daquela menina e lembrava do seu sorriso, seu jeitinho de falar. Uma pessoinha assim tão delicada, tão sensível, sorriso tão lindo, o olhar assim, sabe, tão terno, sei lá. O fato é que, quando o telefone atendeu, eu falei para ela que estava com a cópia e gostaria de marcar um almoço para a gente se ver, para que eu pudesse lhe entregar o material. Nessa época, eu era bem jovem, estava com 23 anos, era solteiro, morava com os meus pais ainda, e reconheço que fiquei meio entusiasmado por ter conhecido a Soraya, do modo como a conheci. E sabe, aquele nosso encontro me deixou tão cheio de expectativa. Eu sei que não é muito comum o homem ser romântico, mas eu sempre fui. E quando era mais jovem, era mais ainda. Aliás, eu tinha olhado tanto as fotos que tínhamos tirado no camarim. Era uma moça tão encantadora. Marcamos o almoço e quando nos encontramos, o coração deu aquela acelerada básica, né? E nem podia ser diferente. Era tanta ansiedade. Ela não sabia o que dizer para agradecer. Até porque não era só o registro do show, as fotos. Não. Tinha também o CD que eu tinha comprado só para lhe dar de presente. E olha, a gente conversou tanto durante esse almoço, mas tudo assim, pelo menos no início, na base da amizade. Eu com ideias diferentes na minha cabeça, mas sabe aquele medo de levar uma invertida? Lhe contei onde trabalhava, o que eu fazia, onde eu morava, contei tudo. Ela também falou da sua vida. E sabe, a cada palavra que saía da boca dessa menina, eu me perdia no movimento dos seus lábios. Ela tinha uma boquinha assim tão delicada. Aliás, toda ela era toda delicadinha. Os olhos, o nariz, o formato do rosto, a pele. Se eu disser que não fiquei com a cabeça cheia de pensamentos em relação a nós dois, estaria mentindo. Tanto que pensei até em chamá-la para sair algum dia, depois do serviço. Sei lá, podia ser impressão minha, mas eu senti que rolou alguma coisa, uma química diferente entre nós. Além de termos gostos parecidos, pelo jeito como ela me olhava, ela também tinha gostado de me conhecer. Se bem que tem aquilo, né? Tem aquela ilusão, né? Quando você fica muito impressionado por uma menina, qualquer gesto dela, de repente você interpreta de um modo diferente. E pode se iludir. Eu mesmo já tinha me iludido uma vez. Enfim, foi um almoço assim delicioso. O melhor de toda a minha vida. Não tanto pela comida, mas pela companhia. Enquanto a gente conversava, eu fiquei com aquela ideia na cabeça. Vou chamar essa mulher para sair qualquer dia. Tinha um lugarzinho ali no centro que eu adorava ir de vez em quando, para curtir uma música ao vivo. Só tocava MPB. Aí, de vez em quando, eu pintava ali para tomar uma cerveja. Quem sabe ela também gostasse de conhecer aquele bar. No entanto, ela falou uma coisa que me fez gelar. Sabe quando você não espera? Eu estava tão entusiasmado. A gente ali conversando, né? Sobre o show, etc. Do quanto a gente gostava do Fábio Júnior. De repente, ela fala aquela frase. Olha, pena que o meu namorado não gosta do mesmo estilo de música que eu, viu? Ele nem quis ir comigo lá no show. Ela tinha um namorado. Eu sei que não era a última desgraça do mundo, mas me pegou assim tão de surpresa, porque eu estava tão animado. Já pensando em sair com ela, já pensando em convidar pra gente ir. E de repente, aquela frase.
Pena que meu namorado não goste do mesmo estilo de música que eu. Ele nem quis ir ao show comigo. Imagine. Foi aquele famoso balde de água bem gelada. Eu não imaginei que ela tivesse um namorado. Cheguei até a cogitar a possibilidade. Mas pelo fato da gente ter conversado tanto aquele outro dia, ela não ter mencionado ninguém, sei lá, eu fiquei com a ideia de que ela era sozinha. Até porque tinha ido sozinha no show. Mas, segundo ela, o motivo estava ali, escancarado. Tinha ido sozinha porque os dois tinham gostos diferentes. Saber que ela era comprometida foi um tremendo balde de água fria na minha cabeça. Tanto que até deixei pra lá aquela ideia de convidá-la para sair. Fiquei muito frustrado. Eu acho que até ela percebeu pelo meu jeito, sabe? Pela mudança que deve ter havido no meu semblante. Tanto que até perguntou se estava tudo bem comigo a uma certa altura. Apesar de tudo, foi bom conhecê-la um pouco melhor. Não foi do jeito que eu pensava que seria, né? Aliás, foi bem diferente, mas de qualquer maneira, né? Foi bom. Pena que ela tinha um namorado. Ai, que raiva que me deu. Só eu sei. Mas enfim, fazer o quê? A verdade é que volta e meia, a gente trocava mensagens, e-mails. Naquela época, era basicamente assim que a gente se falava. Era tudo assim, mensagem de amizade. De modo que o tempo foi passando, até que um dia, inclusive, eu falei que o pessoal ali do meu serviço tinha combinado de tomar alguma coisa depois do expediente num barzinho de MPB ali no centro. Aquele, né? E perguntei se ela não estava afim de conhecer. E para minha surpresa, ela topou. Me pediu o endereço e falou que daria uma passadinha. E de fato, ela foi. Estava tão bonita. Olha, eu devia fazer uns 4 meses que tínhamos almoçado juntos. E infelizmente, ela não pôde ficar muito. Eu naturalmente já imaginava o motivo, né? Devia ser por causa do namorado. Um cara que eu nem conhecia, mas que já que Deus me perdoe, já odiava. Mesmo assim, ela falou que tinha adorado o lugar. Apesar de estar entre colegas, confesso que a noite perdeu um pouco da graça. Na verdade, perdeu quase toda a graça, depois que ela foi embora. Até que na semana seguinte, ela me mandou um e-mail de bom dia e ainda comentou sobre o barzinho onde tínhamos ido. Puxa, que lugar bacana, Edson. Adorei, viu? Aliás, gostei muito de te ver também, viu? De conversar com você de novo. Você tem um astral muito bom, sabia? De repente a gente podia até combinar de ir lá outro dia. Dessa vez quero ver se consigo ficar um pouco mais. O que você acha? Olha, eu quase perguntei, mas ficou na ponta da língua. Mas e o teu namorado? Só que, claro, não tive coragem. Resumindo, dali a 2 semanas, eis que combinamos de voltar àquele bar. Dessa vez, eu nem avisei o pessoal da firma. Fomos apenas nós dois. E olha, quando fiquei frente a frente com essa menina de novo, uma coisa para mim ficou muito clara. Eu sei que de repente posso parecer até meio precipitado, mas, meu Deus, eu tremia só de olhar pro rosto dela. Sabe quando você fica naquela ansiedade maior do mundo, de repente vê a pessoa pela frente e parece que tudo desaparece ao redor dela, você só vê o rostinho daquela pessoa, só ouve aquela voz. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Alguma coisa eu já estava sentindo. Meu Deus, eu era tão romântico. Ainda sou. Hoje em dia, eu ainda sou. Mas naquela época, só de olhar para ela, eu sentia meu corpo todo tremendo. Uma vontade inexplicável de lhe dar um beijo. Eu não queria estragar a nossa noite com aquele assunto, mas não sosseguei enquanto não perguntei. Escuta, e o teu namorado, como é que vocês estão? Estão juntos ainda? Então, a gente está junto sim. Ele vai ficar trabalhando até mais tarde hoje.
Aliás, e você, Edson? Não arranjou ninguém ainda? Continua solteiro? Infelizmente estou sozinho. É que hoje em dia, sei lá, não quero parecer um cara amargurado, mas tá tão difícil achar alguém que vale a pena. Ela fez uma carinha tão triste nessa hora. Chegou a baixar o olhar. É verdade. Você tem razão. Por isso que a gente tem que cuidar, né? De quem tá com a gente. Sabe, ouvindo a Soraya falar daquele modo, eu percebi que ela era mais especial ainda do que eu imaginava. Senti até uma inveja do namorado dela. E aquela frustração só ficou ainda maior dentro de mim. Eu fiquei me perguntando o tempo todo, olhando pro seu rosto, por que é que ela tem namorado, meu Deus? Por que ela não tá sozinha? Será que quando encontra uma menina que vale a pena, tem que ter outro cara? Tem que alguém ter chegado na frente? Mesmo assim, tratei de curtir a companhia dela. Afinal de contas, se era só amizade, fazer o quê? E no final, ainda a acompanhei até o ponto do seu ônibus. Era bem cedo ainda, mas eu fiz questão de ir com ela. E quando a gente foi se despedir, a gente olhou tão profundamente que eu juro, quase troquei os pés pelas mãos e lhe dei um beijo na boca. Vontade não faltou. Só não fiz isso porque fiquei com medo, né, da reação dela. Eu não queria perder a sua amizade. Era tão pouco, mas era a única coisa que eu tinha. Mesmo assim, lhe dei um beijo no rosto tão demorado que depois, acho que ela até ficou desconfiada de alguma coisa. Principalmente porque eu ainda falei aquilo. Você sabe que há muito tempo eu não me sentia tão bem na companhia de alguém. Olha, esse tempinho que a gente ficou junto foi a melhor parte do meu dia. Olha, eu sei que tem coisas que a gente nem precisa falar. Do modo como você olha para a pessoa, se a pessoa estiver prestando atenção e tiver um pouquinho de sensibilidade, ela já quase adivinha, né, o que você está sentindo. Eu tenho certeza de que ela percebeu, alguma coisa ela percebeu. Ela entrou no ônibus, quando o ônibus chegou. A gente ainda ficou se olhando assim durante um tempo. Eu ali fora, ela lá dentro, até que acenei e segui o meu caminho. Fiquei com a imagem dessa moça no meu pensamento. Só de pensar em tudo aquilo que a gente tinha conversado, lembrar da sua boca, dos seus olhos, das coisas que ela falou, da sua vozinha tão delicada, o coração batia forte no peito. Passei aquele final de semana na maior agitação, olhando as fotos que tínhamos tirado lá no camarim, no dia do show do Fábio Júnior. Meu Deus, que menina linda. Era só isso que eu conseguia pensar. E de tanto pensar nela, botei na cabeça que ia dar um jeito de conversar com ela sobre aquilo que estava sentindo. E mesmo que ela não quisesse nada comigo, e provavelmente não iria querer mesmo, até porque tinha namorado. Com toda certeza gostava dele, mas eu precisava. Sabe quando você sente que vai sufocar? Você tem que abrir a boca e falar. Tudo bem que ela tinha aquele cara, mas se eu não arriscasse, jamais saberia se tinha alguma chance. No domingo, deixei um e-mail rascunhado. Era só enviar para ela na segunda-feira, assim que chegasse a empresa. Porque eu não tinha computador em casa. E foi o que eu fiz. No e-mail, fui o mais sincero possível. Escrevi, entre outras coisas, que conhecê-la tinha sido a melhor coisa que já tinha acontecido na minha vida. Falei tudo. Se pessoalmente eu não havia tido coragem naquele e-mail, eu falei tudo
o que estava aqui trancado. Que não conseguia parar de pensar nela. E mais do que isso, que estava perdidamente apaixonado. Só assim que mandei aquele e-mail, senti aquele aperto no peito. Não que tivesse me arrependido, pelo contrário. Mas sei lá, fiquei com tanto medo da reação dela. Para complicar, ela não me mandou resposta, me deixando ainda mais nervoso. Normalmente, demorava 10, 15 minutos no máximo para ela responder quando eu mandava alguma coisa. Só que dessa vez, passou toda a manhã, passou a tarde e nada. Olha, se eu já estava nervoso, comecei a me sentir ainda pior. Na minha cabeça, aquilo só podia significar uma coisa. Eu tinha atravessado o samba. Eu tinha exagerado. Até pensei em mandar um outro e-mail, perguntando se ela tinha recebido o anterior. Uma dessas tinha acontecido algum problema, mas depois achei melhor não. Olha, cheguei a pensar até em escrever outro e-mail pedindo desculpa. Até que no finzinho do dia seguinte, eis que chegou a sua resposta. Olha, eu tremi dos pés à cabeça naquela hora. E tremi ainda mais quando comecei a ler. Entre outras coisas, ele escrevia: olha, Edson, também gostei muito de te conhecer. E juro, queria muito continuar a nossa amizade, mas, sei lá, eu acho melhor. Você me desculpe, mas eu acho melhor a gente se afastar. Mil desculpas, eu não queria te magoar, mas você sabe que eu tenho alguém, né? Infelizmente eu não estou sozinho. Espero que você entenda. Eu fiquei ali olhando para aquelas palavras, ainda meio tonto. Uma frustração tão grande. Ela tinha falado com todas as letras que não podia corresponder ao que eu estava sentindo. Olha, eu desabei ao ler aquelas coisas. Meu coração se despedaçou. E me arrependi tanto, tanto, tanto. Seu burro. Você sabia que ela tinha namorado. E se tem namorado, é porque gosta dele. Senão já tinha largado do cara. Por que é que você teve de se expor desse jeito, sabendo que levariam fora? Idiota, estúpido. Se bem que depois pensei que tinha sido melhor assim. Até porque desse modo eu já cortava o mal pela raiz. Muito melhor do que ficar me iludindo. Mesmo assim não foi fácil. Resumindo, a gente acabou se afastando. Paramos até de trocar mensagens, e-mails. E repito, cheguei à conclusão de que tinha sido melhor. Sabe, cortar de uma vez por todas. Os meses foram passando. E como o tempo passou depressa. Quase um ano tinha se passado. Até que um dia, para minha surpresa, eis que ela mandou um e-mail para mim. E ela me escreveu umas coisas como se não tivéssemos ficado todo aquele tempo sem falar um com o outro. Olha, quando eu identifiquei que era uma mensagem dela, meu corpo todo começou a tremer exatamente como naquele primeiro dia. Naquele almoço, quando a gente se encontrou. Nem parecia que ela tinha me dado o maior fora. Porque, repito, ela falava de um modo como se a gente tivesse se visto no dia anterior. Oi, Edson, tudo bom? Quanto tempo, né? Então, tô entrando em contato para saber se você vai no show. Olha, eu li aquilo e não acreditei. Fazia, sabe, um ano, um pouco mais, um pouco menos, que a gente não se falava. Aí, do nada, ela me manda aquele e-mail querendo saber se eu ia ao show.
Como assim? De que show que ele estava falando? Fiquei na dúvida se respondia ou se não respondia. Até que respondi assim, num estado de nervos. Oi, Soraya, tô bem, e você? Para resumir. O Fábio Júnior faria um novo show em Curitiba, dali a algumas semanas. E ela queria saber se eu tinha garantido o meu ingresso, porque o dela já estava nas suas mãos. Eu já comprei a minha entrada, Edson, e se você também for, a gente podia combinar de se ver, até de junto, né? O que você acha? Juro que por aquela eu não esperava. Na verdade, eu nem estava sabendo de show nenhum. Corri até o risco de ser grosseiro, mas acabei perguntando, mas e o teu namorado? Não é melhor você chamar ele para ir com você? Se bem que ele não gosta. Olha, essa menina me deixou numa agonia, porque ela demorou para responder quando eu falei aquilo. Até cheguei a me arrepender. Até que, dali algum tempo, ela mandou outro e-mail. Se você está falando do Jefferson, meu ex-namorado, quando ela falou meu ex, a gente não está mais junto. Mas se você não estiver a fim de ir, tudo bem, eu vou entender. Se não estiver a fim de ir, você só deve estar brincando comigo, né? É claro que eu estou a fim de ir. Aliás, Edson, para dizer bem a verdade, eu estava tão ansiosa para falar com você, que até esqueci de perguntar, né? Se você ainda continua sozinho. A verdade é que depois daquele tempo todo que tinha passado, algo tinha mudado aqui dentro de mim. Eu já nem pensava mais nela. A sua lembrança era aquela coisa assim, bem fraquinha, mas saber que ela não estava mais namorando, que estava sozinha, mexeu tanto comigo. Eu também continuava sozinho. Tinha me envolvido com uma aqui, outra ali, mas nada sério. Apenas namoricos, ficadas ocasionais, digamos assim. E foi justamente isso o que falei para ela. Que continuava sozinho, sim. Na verdade, cheguei a dizer isso para ela. Só estou sozinho porque estava esperando por você. Para encurtar a conversa, acabei comprando a minha entrada pro show. E inclusive tive sorte, porque consegui uma cadeira do lado da cadeira dela, justamente ao lado da cadeira da Soraya. Perguntei o número e quando fui comprar, fui diretamente no número para saber se tinha alguma que ficasse perto. E não é que tinha a do lado, de modo que podemos assistir ao show juntos, literalmente juntos. Quando nos encontramos ali na frente do portão para assistir o show juntos, na frente do teatro, foi tão estranho, porque no início ficou aquele ar de constrangimento. Aí trocamos um abraço, um beijo no rosto, e só fomos conseguir nos soltar um pouco mais depois que começou o espetáculo. Tiramos tantas fotos, fizemos tantos vídeos, inclusive de nós dois. Depois, de novo, conseguimos entrar no camarim. Mais uma vez, tiramos fotos com o Fábio, como já tinha acontecido naquele nosso primeiro encontro. Só que dessa vez, sei lá, tinha uma mágica diferente no ar. A atmosfera que nos encobria era outra. Lembro que assim que saímos do teatro, a gente ficou se olhando, assim, em silêncio, até que eu perguntei: você quer que eu te acompanhe até o ponto de ônibus? Ela sorriu, mas em vez de responder, para minha surpresa, segurou na minha mão e só então falou: é claro que eu quero. Sabe, hoje, quando eu conto aos nossos filhos que eu e a mãe deles caminhamos de mãos dadas ali pelo centro,
antes mesmo de trocarmos o nosso primeiro beijo. Eles não acreditam. Mas foi bem isso o que aconteceu. Saímos do teatro de mãos dadas. Atravessamos a Rua 15 até chegarmos à Praça Rui Barbosa, de mãozinhas dadas, como se fôssemos um coração de namorados. Só que, repito, sequer tínhamos trocado um selinho que fosse. Mas sabe, só de sentir o calor da sua mão, sua mãozinha tão delicada, meu coração batia a 1000 por hora. Somente depois que chegamos ali no ponto do ônibus é que trocamos o nosso primeiro beijo de amor. E depois daquele beijo, a gente nunca mais se separou. Nos conhecemos naquele primeiro show. E foi também num outro show do Fábio Júnior que começamos a escrever a nossa história. E lá se vão, acredite quem quiser, 15 anos juntos. Praticamente uma vida. Sabe que às vezes eu nem acredito que tudo tenha acontecido exatamente assim? Inclusive, na época, lá atrás, mesmo apaixonado, eu cheguei a perder a esperança, porque ela tinha aquele namorado e preferiu se afastar de mim. Mas quer saber? Deus já tinha outros planos pra gente. Já tinha reservado algo muito bonito para nós dois. Tanto que mesmo tendo ficado tão longe um do outro, durante quase um ano, ou até mais do que isso, no fim, acabou dando tudo certo para nós. Ao longo desse tempo todo, ela me deu um casal de filhos, que são tudo na nossa vida. E já fomos a tantos shows juntos, depois daquele. De modo que no fim desse meu relato, eu gostaria de ouvir uma música que até hoje nos toca profundamente. Quando a gente escuta, parece que, sei lá, é a nossa música. Na voz daquele cantor que, na verdade, foi o responsável, mesmo que indiretamente, por aquele nosso encontro, que depois teve outro encontro, depois teve um ano de separação, e depois teve a nossa reconciliação. O começo do nosso namoro, nosso casamento e toda a felicidade que usufruímos juntos até hoje. Amor, quando escuto essa música, parece que estou olhando para você, para os teus olhos. E a letra parece que conta não a história de alguém, não a história do compositor da música, ou letrista, não. Mas a nossa história. A história de um casal que nasceu para se encontrar. Porque, já te disse 1000 vezes e repito, tu nasceste para ser a minha mulher. Eu nasci para ser teu marido. Teu marido, teu namorado, teu amor, teu homem, pro resto da minha vida. E na próxima quarta-feira, 11 da manhã, não perca. Isso já aconteceu até comigo. A pessoa liga, mas aí eu não estou afim de falar com a pessoa. Em vez de desligar, até para o celular parar de tocar, não, eu atendo sem querer. Só que na confusão, guardo o aparelho na bolsa de novo, pensando que tinha encerrado a ligação. Devia ter sido isso o que aconteceu, porque ele continuou falando. Dava para ouvir vozes assim ao fundo, até que de repente, pro meu espanto, eu escutei aquela voz de mulher assim bem nítida, como se ele estivesse bem pertinho do Daniel. Quem te ligou, Daniel? Era teu chefe de novo? Ele confirmou. Aí falou que tinha pedido mais uma cerveja e ainda acrescentou: vamos tomar essa última, aí vamos para casa. Aliás, você vai dormir comigo hoje, né? Olha, o meu sangue gelou na mesma hora. Eu precisava ser muito idiota para não entender o que estava acontecendo. Se bem que idiota, eu estava sendo há muito tempo. Estava mais do que na cara. O safado, ele estava...
Eu trabalhava como diarista e ali na portaria do conjunto onde morava uma cliente que eu atendia, me deparei com aquele cartão de visitas fixado no quadro de avisos. Estava esperando abrir o portão, aí do nada reparei naquele cartão. Pinturas em geral, tratar com o Daniel. Fazia um tempo que eu estava pensando em dar uma renovada na pintura de casa. Inclusive já estava guardando dinheiro. E aquele cartão, naturalmente, me chamou a atenção. Principalmente porque toda vez que eu ia fazer a faxina na casa dessa minha cliente, sempre que passava pela portaria, dava de cara com ele. Um dia, resolvi anotar o número que constava ali e ligar. E depois que cheguei em casa, realmente liguei. Quem atendeu foi justamente o Daniel. Falei que tinha visto o cartão e, resumindo, marcamos um horário para ele fazer um orçamento. No sábado à tarde, ele apareceu. E olha, deu para ver de saída que se tratava de um rapaz assim muito simpático, bem-humorado. Ele deu uma olhada em tudo, falou mais ou menos quanto que ia gastar e quanto tempo ia demorar para fazer pintura. Mas, como estava terminando um outro serviço, só poderia começar a lidar em casa depois que terminasse essa outra pintura. No fim, a gente entrou num acordo e ele ficou de iniciar a pintura ali em casa no começo do mês seguinte. Eu era viúva. Tinha uma filha de 9 anos, mas minha mãe morava ali com a gente. Era ela que ficava ali de olho no serviço do Daniel. E assim que ele começou com a lida, já no primeiro dia, ela veio comentar comigo. Trabalha bem esse pintor que você arranjou, viu, Maria? Gosta de conversar, mas não é de ficar enrolando, não. Aliás, filha, ele perguntou um monte de você. Perguntou de mim? Ué, perguntou o quê, mãe? Ó, da tua vida. Do pai da tua filha. Quis saber se você era sozinha, se não tinha namorado. Quando eu falei que você era viúva, ele ficou todo aceso. Que é isso, mãe? Que é isso? Tô falando? Não nego que fiquei assim, meio perturbada com aquela notícia. Meu marido já tinha morrido fazia 6 anos e meio. Minha filha ainda era pequena quando ele sofreu um acidente de carro. Tinha só 5 aninhos. Foi um baque. Uma coisa que quem poderia esperar? Ninguém. Minha mãe já morava ali com a gente nessa época. E olha, se não fosse pela ajuda dela, eu sinceramente não sei o que faria. Fiquei muito mal. Tá? Não tinha forças nem para trabalhar. É claro que depois de 6 anos e meio, quase 7, eu já estava refeita da perda do Sandro. Quer dizer, ainda era difícil, mas, enfim, o tempo ameniza muito, né? Mas é como dizem, a gente tem que seguir. Naqueles últimos tempos, no entanto, eu só pensava numa coisa na minha vida. Trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar da minha vida, principalmente da vida da minha filha. Juro que nunca tinha pensado nessa possibilidade de conhecer outra pessoa. Muito menos gostar, refazer a vida, quem sabe até casar. Na verdade, eu nem tinha tempo para pensar nisso, porque fazia faxina de segunda a sábado. Era puxado, cansativo, só tinha o domingo para descansar. Como que eu ia conhecer alguém, e alguém interessante ainda por cima, se eu nem saía para lugar nenhum? Só tinha cabeça para pensar em trabalho. Minha mãe vivia dizendo que eu devia arranjar outro homem para dividir a minha vida. Porque eu era nova, era bonita, e a presença do Daniel ali em casa foi um prato cheio para ela. E quando ela descobriu que ele também era viúvo, aí mesmo é que ficou falando sem parar na minha cabeça. Ele também é viúvo, viu, Maria? Tem um filho de 14 anos que mora com ele. Ela falava e eu só ficava olhando para a cara dela. Não fazia nenhum comentário. Só que por dentro, claro que eu me sentia mexida. Às vezes, chegava em casa ali pelas 4 horas, 4:30. E quando isso acontecia, ficava ali fiscalizando o serviço do Daniel. E ele também conversava um monte comigo. Uma coisa não dava para negar. Era realmente um homem simpático.
Ele confirmou quase tudo o que a minha mãe tinha contado. Que era viúvo, tinha um filho adolescente que morava com ele. E sabe, eu me sentia bem na sua presença. Gostava quando chegava em casa. E ele ainda estava ali, lidando com a pintura, porque assim a gente podia conversar um pouco. Não perca, é na próxima quarta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Marília e Daniel, em mais uma edição de A Força do Amor.